Continuando a nossa aula sobre metabolismo C4, vamos falar agora sobre algumas características bioquímicas. Tá? Inicialmente, é importante notar que o mecanismo C4 é um mecanismo auxiliar ao ciclo de Calvin. Ou seja, essas plantas realizam o ciclo de Calvin. Apenas o ciclo de Calvin ocorre só na bainha vascular. Tá? Mas a produção de açúcar de todas as plantas é pelo ciclo de Calvin. Então, mesmo a C4 tendo um mecanismo auxiliar, a produção de açúcar ocorre do mesmo jeito. Outra coisa é que o metabolismo C4, o que ele faz é transportar CO2 do mesofilo para a bainha vascular. Então, na verdade, o mecanismo C4 é um mecanismo de transporte do CO2 do mesofilo para a bainha vascular. Ao fazer isso, há um grande aumento da concentração do CO2 na bainha vascular, que aumenta a mais ou menos 1.000, 1.500 ppm. Graças a isso, então, com essa concentração tão grande de CO2 na bainha vascular, essas plantas não vão fazer fotorrespiração. Ok? Olha só. Na bainha vascular é onde ocorre o ciclo de Calvin, ou seja, é onde a rubisco vai fazer a captura do CO2. A gente viu na aula anterior que a rubisco pode capturar CO2 ou oxigênio. Tá? E quando captura oxigênio, isso causa perda de eficiência energética na captura do CO2. Tá? E a gente viu também que essa perda é maior com o aumento de temperatura. Então, a gente percebe o desenvolvimento do mecanismo C4 em plantas de locais quentes. O mecanismo C4 praticamente não ocorre em climas frios. É uma adaptação para climas quentes. E isso por dois motivos. Primeiro, que ele vai ser necessário apenas em climas quentes, quando tem muita fotorrespiração. Basicamente, o gasto de energia a mais que tem o mecanismo C4 não compensa em climas frios. E a outra característica é que, pelo fato de ter um gasto maior de ATPs, essas plantas precisam de muita luz. Afinal, ATP, em primeira instância, é produzido pela luz. Tá? Então, são plantas que respondem muito bem ao ambiente luminoso e são exigentes em luz, porque elas têm esse gasto que é fixo. Como elas não têm como optar entre mecanismo C4 ou C3, elas são obrigatórias, então existe aqui um custo fixo que tem que ser pago para poder fazer a fotossíntese. O mecanismo C4 pode ser descrito em uma imagem, tá? Em que o que ocorre é o seguinte. Então, essas plantas são controladas pelos fatores ambientais normais, ou seja, abrem os estômatos de dia de forma normal, CO2 entra pelos estômatos. Aqui nessa imagem a gente tem representado uma célula do mesofilo, aquelas que têm os cloroplastos granais, e uma célula da bainha vascular, aquela que tem os cloroplastos agranais. Então é aqui que ocorre o ciclo de Calvin e por isso esses cloroplastos depositam amido, tá? Porque vai ser produzido açúcar aqui. Então, essencialmente, essas células aqui não produzem açúcar. Qual que é o papel delas? Olha, elas funcionam como na captura do CO2 e mandam o CO2, entre aspas, né, para a bainha vascular. Vamos ver como é que o ciclo ocorre. Então, o CO2 entra apenas pelos estômatos abertos, como todas as plantas. E, inicialmente, ao atravessar
as células do mesofilo entram em contato com a água e, dependendo do pH, em condições normais de pH, há um equilíbrio entre as duas espécies formadas, ou seja, dentro da água, uma parte fica CO2 e a outra parte se liga com OH- e vira o íon bicarbonato. Isso aqui é uma reação normal que ocorre dentro da água, dependendo do pH da água. Então, nós vamos ter essas duas espécies de CO2 dentro da água, lá, tanto na parede celular quanto no citossol. Tá? Nesse caso aqui, obviamente, vai ter uma enzima que vai forçar ou vai acelerar essa reação para melhorar, aumentar a concentração do íon bicarbonato. Por que isso? Porque a enzima que faz a captura desse CO2, na verdade, ela não captura CO2, ela captura íon bicarbonato. Tá? Liga esse bicarbonato com uma substância chamada fosfoenol piruvato, que a gente conheceu lá na glicólise. Então, cabe notar que a produção inicial desse fosfenol piruvato vem da glicólise, ou seja, isso ocorre no citossol. No citossol. Tá? Então, quando o íon bicarbonato for ligado no fosfenol piruvato por uma enzima chamada fosfoenol piruvato carboxilase. O fosfenol piruvato tem 3 carbonos, junta com um carbono do bicarbonato, isso vai virar uma molécula de 4 carbonos. Lembrem que eu falei para vocês que sempre que o CO2 entra em uma molécula orgânica, ele vai entrar como uma carboxila. Aí nós temos aqui o fosfenol piruvato, que vai virar oxalacetato, ou ácido oxalacético. O oxalacetato é um biácido e é uma molécula de 4 carbonos. Então, o que a gente repara aqui no chamado mecanismo C4 é que a primeira substância estável formada após a captura do CO2 é um ácido de 4 carbonos. Daí o nome metabolismo C4, mecanismo C4 ou ciclo C4. Ciclo por quê? Porque fecha. Diferente da glicólise, que vai sempre em uma direção, a gente tem o ciclo que acaba produzindo o PEP de novo para capturar outro CO2 e assim por diante. Pois bem, aquele ácido de 4 carbonos é convertido em malato. Tá? Isso aqui, nesse caso, existem pelo menos 3 variantes do mecanismo C4. Nós vamos tratar a mais simples e, em princípio, tem mais ou menos as mesmas características das outras. Tá? Pelo menos as 3 variantes mais conhecidas. Em outras variantes, ao invés de malato, é transportado o aminoácido aspartato, que também tem 4 carbonos. Então, oxalacetato é convertido em malato, e esse malato, por difusão, vai até a bainha vascular. Então, ele é jogado no citossol, passa pelos plasmodesmos e acaba entrando na bainha vascular. Essa é uma característica interessante porque as células da bainha vascular que fazem contato com o mesofilo, em geral, têm muitos plasmodesmos, exatamente para estimular essa passagem, facilitar essa passagem de substâncias entre a bainha vascular e o mesofilo. Então, esse malato agora vai entrar em um cloroplasto e vai ser atacado por uma enzima que vai quebrar o malato e liberar CO2. Tá? Então, reparem que isso aqui, na verdade, o CO2 está sendo capturado no mesofilo e está sendo jogado dentro do cloroplasto na bainha vascular. E é lá nesse cloroplasto agora que vai ocorrer o ciclo de Calvin,
a produção de açúcar. Tá? A quebra do malato em CO2 não produz o fosfenolpiruvato. Não faz exatamente o que ocorreu antes. Nesse caso aqui é produzido piruvato, que é um ácido de 3 carbonos que a gente reconhece ele lá do final da glicólise. O piruvato, então, agora, também por difusão, porque ele é produzido em grande quantidade aqui na bainha vascular, por difusão ele retorna para o mesofilo. E lá no mesofilo, ele vai ser convertido em fosfenolpiruvato para começar o ciclo todo de novo. O que é interessante aqui também é que na glicólise a gente viu que a conversão de fosfenolpiruvato para piruvato, que é a última etapa da glicólise, produz um ATP, que é justamente o ATP dessa ligação fosfato. Fosfenolpiruvato, e aqui é só piruvato, não tem fósforo. Então, na quebra do fosfenolpiruvato, lá na glicólise, para produzir piruvato, isso rende um ATP na glicólise. Porém, nesse caso, o processo inverso, ele gasta 2 ATPs. Porque a enzima que faz essa conversão de piruvato para fosfenolpiruvato, ela, na verdade, quebra 2 ligações fosfatos do ATP. O ATP é convertido em AMP. Então, a gente diz que, em termos de energia equivalente, são gastos 2 ATPs. Tá? Se vocês repararem aqui, também tem alguma conversão de NADPH em NADP, né? De NADP em NADPH, mas que esse balanço energético aqui, então, um anula o outro, ou seja, não tem ganho nem perda de energia aqui. Porém, esse gasto de 2 ATPs para fazer o transporte do CO2, isso é um gasto fixo. Cada molécula de CO2 transportada para a bainha vai ter um gasto de 2 ATPs, além do que vai ser gasto no ciclo de Calvin. Então, o mecanismo C4 tem um gasto maior de ATP do que o mecanismo C3. No C3, nós temos um ATP e meio, vamos falar assim, e um NADPH. Enquanto no C4 nós temos 2 ATPs a mais. Tá? Por causa disso, as plantas C4 são mais exigentes em luz.